ou declarou o seu ateísmo. Você sabe que há diferentes graus de dor da perda de um ente querido. Perder um ente querido porque ele foi ceifado por uma doença, na velhice, dói um tanto assim. Perder um ente querido que era uma criança de 12 anos, a dor é muito maior. Perder alguém porque foi ceifado por uma doença é uma coisa. Perder alguém porque foi assassinado na esquina por um bandido, a dor é muito maior. Perder um ente querido, a dor é de um tamanho, mas perder vários membros ao mesmo tempo num acidente ou numa chacina, pior ainda. Viktor Frankl enfrentou esse último estágio. De uma vez os nazistas mataram a mãe dele, o pai, a esposa, e ele pensou que a irmã dele também tinha morrido. Então, praticamente, ele se sentiu também em luto da esposa, da irmã. Os nazistas jogaram no chão mais de 600 páginas da tese doutoral dele, numa época que não tinha pendrive, você não tinha cópia, era aquilo ali e acabou. Esse homem tinha motivo para sobreviver? Deixa eu abrir um parênteses para contar a história de um outro sobrevivente que eu conheci pessoalmente lá em Richmond. Em Richmond tem um museu do Holocausto pequenininho. E nesse museu tem um túnel que você desce assim, e lá explica o que está naquele túnel. A retratação de uma família de judeus que foram mantidos no túnel de uma fazenda para fugirem dos nazistas. E ninguém podia saber que os judeus estavam ali. E quando você abaixa, você vê o túnel, a situação daquela família em forma de bonecos. Você vê os bonecos de 4 ou 5 adultos sentados, e uma criancinha de uns 8 anos em pé assim com uma bexiga, uma bola na mão murcha. E lá está dizendo que aquela bola era feita de entranha de porco. Era a única coisa que a criança tinha para brincar. E apesar da luz artificial que estava ali para a gente poder ver a cena, aqueles judeus que ficaram mais de 8 meses ali não podiam acender fogo, nem lanterna. De vez em quando uma lanterna, mas não podiam acender fogo. Então imagina o frio que eles não passaram lá embaixo. Estou falando não do Ceará, eu estou falando da Europa, onde o frio dá 20 graus abaixo de zero. E a comida era rara, a família tinha que ter certeza que não tinha nenhum nazista olhando para poder jogar um pouco de comida para eles lá. 8 meses nessa situação no escuro. Eles ficavam contando histórias, baixinho, cantando. Passava o dia assim, o dia inteiro assim, à noite assim. Imagina, sem ver a luz do sol. Eu desci e vi aquela cena. Quando eu subi assim, você sobe assim, apertado. Tinha um velhinho sentado numa cadeira. E ele falou assim, ei, vem cá. Pois não, senhor. O que você viu lá embaixo? Eu pensei assim, coitado, ele não desceu, porque realmente, um senhor idoso. Eu falei, eu vi uma cena de uma família assim, coisa terrível. Eu falei, o que mais? Assim, a história é essa. E que mais? Eu falei assim, e qual era a cor do cabelo do menino? Eu falei, era assim. E de que era o brinquedo da mão dele? Ele falou, uma bexiga. E que mais? Eu falei, gente, eu já expliquei tudo. É isso aí. Ele falou, muito bem. Você aprendeu bem a lição. Aí ele chegou no meu ouvido e fez assim, eu era aquele menino. Eu queria ter tirado uma foto com aquele homem. Você teria condição de sobreviver numa situação dessa? Viktor Frankl estava assim. Mas ali ele falou, não, eu não posso desanimar. Ele acreditava que mesmo sob as condições mais terríveis, a pessoa tem liberdade para encarar a situação e extrair dela um significado positivo. A imagem da esposa, por exemplo, lembrava os bons momentos dos pais, da família. Ele procurava extrair dali os bons. Ele falou, pior do que perder alguém é não ter ninguém para você sentir falta. E ele falou, se eu tivesse morrido, eu queria que eles continuassem lutando pela vida. Então, em homenagem a eles, eu vou lutar. Eu vou procurar um significado. Ele gastava o dia tentando memorizar as páginas que eles tinham rasgado e tentando copiar assim dentro da cabine eles estavam. Ele procurava ajudar os outros. Ele pensava assim, eu vou sair daqui um dia e vou falar o que aconteceu aqui para que isso nunca mais se repita. E ele, quando escreveu a tese dele, ele falava do Leben, para não falar de Deus, da vida. Ele não usava Deus por causa do preconceito da Alemanha. Mas depois disso, a tese dele virou um livro popular, A Carência Ignorada de Deus, A Presença Ignorada de Deus. E Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia que eu apliquei na minha vida. Sabe qual que é a questão? Quando uma coisa ruim te acontece, você tem a tendência a olhar só para o momento. Você não vai ver significado. É tolice você querer entender o que está acontecendo. Para com isso. Meu conselho para você. Quando algo ruim acontecer, seja o que for, a tragédia que for, não fique preso só no momento que você não vai encontrar significado. Você vai ficar revoltado com Deus, com a vida e vai querer morrer. Foi o que aqueles homens, colegas dele, fizeram. Por isso que eles acabavam assim, já que não tem mais nada, eu vou fumar meus últimos cigarros, ao invés de trocá-los por um resto de comida, eu prefiro fumar e morrer.
Mas quando você transforma aquele momento ruim da sua vida numa moeda e coloca várias moedas em fileira, cada uma representando um momento da vida, você consegue ver significado. Entenderam o que eu quis dizer? Uma moeda em si é um significado, é um momento ruim da sua vida, um episódio ruim. Só com ele você não vai encontrar sentido. Mas quando você coloca em fileira, você vê. E foi isso na minha vida. Quando eu olhei momentos isolados, eu falei, Senhor, é o fim. Não tem mais porque não